Você já parou para pensar que existe gente criando conteúdo do celular, de uma praia em Portugal, de um café em Bali, de um apartamento em Lisboa, ganhando em dólar, sem chefe, sem horário fixo, sem precisar de estúdio, sem precisar de equipamento caro e sem nem sair da cama de manhã cedo, se não quiser? E o que separa essa pessoa de você agora mesmo nem é talento, não é dinheiro e não é sorte. É informação. E é exatamente isso que eu vou te dar hoje. Então fica comigo até o final porque eu vou te mostrar o passo a passo completo para você criar um canal no YouTube usando apenas o seu celular que você já tem aí na mão. E mais que isso, vou te mostrar como transformar esse canal em uma fonte de renda enquanto você viaja o mundo. Tem um detalhe específico que a maioria das pessoas ignora na hora de configurar o canal e que pode fazer toda a diferença entre um canal que cresce e um canal que morre na segunda semana. E eu vou te contar qual é esse detalhe, então não feche esse vídeo ainda. Antes de qualquer coisa, eu preciso quebrar uma crença que pode estar te travando agora mesmo. Muita gente ainda acha que para ter um canal no YouTube precisa de câmera profissional, de ilha de edição, de microfone importado, de iluminação de estúdio. Não precisa de nada disso. O celular que você tem no bolso agora mesmo filma em qualidade mais do que suficiente para começar. E tem gente ganhando muito dinheiro com vídeos gravados exatamente assim. A câmera não faz o seu canal, a consistência faz, o conteúdo faz, a estratégia faz. Então vamos começar do zero. Abre o YouTube no seu celular agora mesmo. Você vai ver no canto superior direito uma foto de perfil ou um ícone de usuário. Você vai clicar ali e vai aparecer um menu com várias opções. Uma delas vai ser algo como Seu canal ou Criar canal. Clica nessa opção. O YouTube vai te pedir para dar um nome para o seu canal. E aqui tem um ponto muito importante que eu quero que você grave bem. Não passe horas pensando no nome perfeito antes de começar. Um nome importa sim, mas ele não pode ser a desculpa para você não começar hoje. Escolhe um nome que reflita o tema do seu canal, que seja fácil de pronunciar e de lembrar. E avance. Você pode depois ajustar como você quiser, tá? Mas o que você não pode fazer é deixar um nome te paralisar. Agora, depois de criar o canal, tem um passo que quase todo mundo pula e que eu considero aí um dos mais importantes: a otimização do seu perfil. Foto de perfil, banner e descrição do seu canal. Parece um detalhe estético, mas não é. Isso é a sua primeira impressão, é a vitrine do seu negócio. Uma pessoa que chega no seu canal pela primeira vez vai decidir se inscreve ou não em segundos, e o visual do seu canal tem um papel enorme nessa decisão. No celular, você consegue fazer tudo isso pelo próprio aplicativo do YouTube. Na parte da personalização do canal, você consegue adicionar uma foto, escrever sobre o que é o seu canal e criar um banner utilizando o Canva gratuito. E aqui vai um segredo na sua descrição. Use palavras que as pessoas pesquisam. Se o seu canal é sobre viagem com pouco dinheiro, escreva isso na descrição. Se o seu canal é sobre trabalho remoto, escreva isso na descrição. O YouTube, ele é um mecanismo de busca, não só uma rede social, e ele usa essas palavras para entender do que é o seu canal e para quem ele precisa mostrar. Imagina você acordar amanhã de manhã, pegar seu celular, gravar um vídeo de 15 minutos contando algo que você sabe fazer, algo que você viveu, algo que te apaixona, e esse vídeo chegar até pessoas do outro lado do mundo que precisavam exatamente daquilo. Agora imagina que esse vídeo ao longo das próximas semanas comece a gerar visualizações enquanto você dorme, enquanto você viaja, enquanto você está jantando no restaurante em alguma cidade que você sempre quis conhecer. Isso não é fantasia. Isso é o que acontece quando você entende como o YouTube funciona e usa a seu favor. E para isso funcionar, você precisa entender a lógica do algoritmo, mas de um jeito simples, sem enrolação. O YouTube quer manter as pessoas assistindo. Quanto mais tempo as pessoas ficam na plataforma por causa dos seus vídeos, mais o YouTube te recompensa mostrando o seu conteúdo para mais pessoas. É assim que funciona. Então, o seu trabalho é criar vídeos que as pessoas queiram assistir até o fim. E para isso, você precisa de bons títulos, boas thumbnails e um começo de vídeo que prende de verdade. Fale um dado surpreendente, faz uma pergunta que a pessoa não sabe responder, promete resolver um problema real nos próximos minutos, faz o espectador sentir que, se fechar esse vídeo, ele vai perder alguma coisa importante. Agora eu vou te contar aquele detalhe específico que eu mencionei lá no começo, sabe? Aquele que separa os canais que crescem dos que ficam estagnados. É a consistência de combinar o seu nicho com a frequência das suas publicações. Não adianta nada você postar um vídeo incrível sobre viagens e na outra semana postar sobre receitas de bolo. O algoritmo fica confuso, o público fica confuso e o crescimento
empaca. Escolhe então um tema, fique nele, publica com regularidade. Pode ser uma vez por semana, pode ser duas, mas cria uma cadência aí e mantém. O YouTube começa a entender do que é o seu canal. Começa a saber para quem mostrar. E aí o crescimento acontece de forma quase orgânica. Agora existe algo que muita gente ignora que pode ser o motivo pela qual você nunca vai ganhar dinheiro de verdade só com a monetização do YouTube pelo AdSense. Dependendo do nicho, da quantidade de visualizações e da origem do seu público, a monetização pelo YouTube sozinha pode ser bem baixa no começo. E é aí que entra a parte mais poderosa da estratégia, a parte que realmente muda o jogo para quem quer trabalhar online e viver viajando. Você precisa de mais de uma fonte de renda a partir do canal. E tem formas de fazer isso que não dependem de você ter milhares de inscritos. Marketing de afiliados é uma delas. Você recomenda produtos ou serviços que usa de verdade, colocando o link na descrição. E quando alguém compra pelo seu link, você recebe uma comissão. Simples assim. Tem marcas que pagam por isso em dólar. E isso significa que mesmo com um canal pequeno, com algumas milhares de visualizações por mês, você já pode estar faturando em moeda forte. Além disso, tem a venda de produtos digitais, infoprodutos, consultorias e mentorias. O canal vira uma vitrine para o seu conhecimento. E aí o crescimento dos inscritos deixa de ser pressão e começa a ser consequência natural do valor que você entrega. Aqui, por falar em forma de trabalhar online e ganhar em dólar, eu não posso deixar de mencionar algo que mudou completamente a forma como eu enxergo esse caminho. Após muitos anos tentando, falhando e acertando, eu criei o meu próprio método Nômade Visionária, onde eu separei apenas as 4 formas específicas de trabalhar online que deram certo de verdade. Qualquer uma que você escolher te dá liberdade para viver viajando. Todas com potencial de renda em moeda estrangeira, todas que podem ser iniciadas usando apenas o celular. Se você quer entender quais são essas 4 formas e como aplicar na prática, eu deixei o link aqui na descrição para você descobrir. Não é um caminho mágico, mas é um caminho real e estruturado, que já funcionou para muita gente, que começou do zero, assim como você. E voltando para o celular agora, porque eu quero que você entenda que o equipamento realmente não é um problema, o microfone do fone de ouvido comum já resolve bem o seu áudio, que, aliás, é mais importante que a imagem. Estudo mostra que as pessoas toleram vídeo de qualidade mediana, mas o áudio ruim elas abandonam em segundos. Então, antes de comprar câmera, investe num fone decente ou no microfone de lapela básico, que custa muito pouco e resolve. A luz do sol, perto de uma janela, já resolve a iluminação. Um suporte simples ou uma pilha de livros já faz o papel do tripé. A limitação de equipamento é muito mais mental do que real. Eu deixei também aqui na descrição os links dos equipamentos que eu usei para começar e da câmera atual que eu estou usando hoje. Mas lembrando que isso não é necessário. Essa opção é apenas para você que realmente já quer fazer esse upgrade. Para editar pelo celular, existem aplicativos gratuitos e muito bons. CapCut é um dos mais populares, fácil de usar, com recursos impressionantes e tem uma curva aí de aprendizado muito suave. Tem o InShot também, que é uma boa opção. Você consegue cortar, adicionar legendas automáticas, colocar música, inserir textos, fazer transições, tudo pelo celular mesmo. Em questão de minutos depois, você já pega o jeito. E sabe o que é interessante? Vídeos editados de forma simples, direta, sem excesso, às vezes performam melhor do que vídeos super produzidos, porque eles têm uma sensação de autenticidade, de que você está falando de verdade, sem roteiro engasgado, e as pessoas realmente se conectam com isso. Agora eu vou te dar um ponto que pouquíssimas pessoas falam quando ensinam sobre o YouTube, que pode te salvar de meses de frustração. A thumbnail. E os títulos são responsáveis pelo menos 50% do sucesso ou do fracasso de um vídeo. Não é exagero. O vídeo mais bem editado do mundo não vai a lugar nenhum se o título for entediante e a thumbnail for feia ou confusa. Pelo celular você consegue também criar thumbnails incríveis usando Canva, que tem aí a versão gratuita. Escolha uma foto sua com uma expressão assim clara, texto grande e legível, cor que contrasta e idealmente um elemento visual que desperta curiosidade ou emoção. Testa coisas diferentes e com o tempo você vai aprendendo aí o que funciona melhor para o seu público específico.
E sobre público, isso é algo que eu quero que você entenda bem. Você não precisa falar para todo mundo. Na verdade, quanto mais específico você for com o público, melhor. Um canal sobre viagem solo feminina fala com um público muito mais específico do que um canal genérico sobre viagens. E justamente por isso tem mais chances de criar uma comunidade fiel, de gerar engajamento real, de virar referência. A especificidade é um superpoder no YouTube. Não tenha medo então de você ser subnichado. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, ativa o sininho de notificações, porque todo conteúdo que eu crio é pensado para te ajudar a construir essa vida de liberdade de verdade, sem enrolação. E nos comentários me conta uma coisa, você já tem aí alguma ideia do nicho que você quer explorar no seu canal? Me conta aqui embaixo porque eu adoro ler esses comentários e responder. Agora deixa eu te contar algo que acontece muito com quem começa um canal e que eu não quero que aconteça com você. A pessoa cria um canal, grava os primeiros vídeos com muita animação, publica, espera os resultados e quando vê que os primeiros vídeos têm poucas visualizações, desanima e abandona. É o ciclo mais comum e também o mais desnecessário, porque o YouTube ele é um jogo de longo prazo. Os primeiros vídeos raramente explodem, mas eles são o alicerce. Eles treinam você a falar na câmera, a editar, a entender o que o seu público quer, a melhorar título e thumbnail. E tem um fenômeno muito comum no YouTube que se chama de efeito composto, onde um canal que foi construído com consistência ao longo de 6 meses, de repente começa a crescer exponencialmente. Um vídeo antigo que estava dormindo, por exemplo, pode de repente ser recomendado pelo algoritmo, trazer novos inscritos. Esses novos inscritos assistem outros vídeos e o canal decola. Isso acontece o tempo todo, mas só com quem não desistiu. E sabe o que alimenta a consistência quando a motivação oscila? Ter certeza do porquê. Não só do porquê do canal, mas do porquê da sua vida que você quer construir. Porque no fundo, se você está assistindo esse vídeo, é porque você quer mais do que um emprego. Você quer liberdade. Liberdade de acordar onde quiser, de trabalhar no horário que faz sentido para você, de ganhar em moeda forte, sem depender de um único empregador. E o canal do YouTube pode ser uma dessas ferramentas mais poderosas para você chegar até lá. Imagina daqui a um ano você olhando para trás e vendo que foi exatamente esse vídeo que você assistiu hoje e que te fez dar o primeiro passo. Que foi hoje que você criou o canal, que você gravou o seu primeiro vídeo, que você começou. E de hoje em diante, cada vídeo publicado é um ativo que trabalha para você, que aparece nas buscas, que atrai pessoas, que gera receita, enquanto você está em um outro país, em uma outra aventura, vivendo a vida que sempre quis. Antes de terminar, quero te dar 3 dicas rápidas e práticas que você pode aplicar ainda hoje. Primeiro, crie uma pasta no seu celular só para ideias de vídeos. Sempre que tiver uma ideia, uma dúvida que você teve, algo que você pesquisou, uma experiência que você viveu, anota lá. Você nunca mais vai ficar sem ideia de conteúdo. Segundo, grave um vídeo hoje mesmo que você não publique. É um vídeo para você se ver na câmera, para quebrar esse bloqueio inicial. A maioria das pessoas trava exatamente nesse primeiro momento de gravar. Então faça isso hoje. Terceiro, assista os 3 primeiros vídeos dos maiores canais do nicho que você escolheu e anota quais são os títulos e thumbnails que fizeram você clicar. Isso já vai te dar uma noção do que funciona. E olha, esse caminho de trabalhar online, de criar conteúdo, de ganhar em dólar viajando, ele é real, ele é possível e pessoas normais sem nada de especial, além de decisão e consistência, estão vivendo isso agora. Então você pode ser uma dessas pessoas. A pergunta não é se é possível, a pergunta é quando você vai começar. Se você quer aprofundar ainda mais e descobrir as 4 formas que eu uso para trabalhar online enquanto viajo, formas que vão muito além do canal do YouTube e que juntas criam uma renda muito mais sólida e diversificada, o link para você conhecer o método Nômade Visionário está aqui na descrição. É um método que eu desenvolvi depois de muita tentativa, erro e acerto e que hoje me permite essa vida que você talvez esteja desejando. E agora você não pode fechar esse vídeo sem antes assistir o próximo, porque lá eu vou te mostrar como transformar um canal pequeno com menos de 1000 inscritos em uma fonte de renda real, usando estratégias que a maioria dos criadores desconhece. Você não vai querer perder isso. Te vejo por lá!